entrando na nossa casa o programa Madrugada de Bênção. Está entrando na sua casa o programa Madrugada de Bênção, sua sintonia com Deus, esse seu momento todo próprio de finalizar um dia, agradecendo ao Senhor, bendizendo a Deus pelas maravilhas, pelas bênçãos que Ele realiza em nosso favor. Agradecer, louvar ao Senhor, parar um instante em oração e nessa sintonia de fé dizer: Senhor, obrigado. E dentro desse agradecimento, colocando a sua vida, colocando as suas intenções, colocando o teu clamor a Deus, ligando para nós, entregando todo o seu dia em oração. As conquistas, as derrotas, a enfermidade, uma necessidade específica aí, trabalho, problemas relacionais, conjugais, crises na comunidade. Às vezes eu sinto essa falta, né? A gente tem tantos problemas dentro das nossas comunidades e os irmãos às vezes não ligam, pedindo unidade, pedindo principalmente que os irmãos tenham mais empenho. Estamos em um tempo tão oportuno de festividades diversas em nossas comunidades. Então, entregar a Deus essas festividades, entregar a Deus todos os trabalhos, os ministérios, as pastorais. Vamos ligar. Liga, participe. 19-3871-9620. Entregue a sua comunidade ao coração de Deus. Entregue a sua vida ao coração de Jesus. Entregue todo o teu caminho ao Senhor. E vamos juntos fazer desta noite uma noite intensa de oração, uma noite intensa de entrega ao amor misericordioso do Senhor, principalmente neste tempo em que estamos nos voltando ao coração santo de Jesus, pedindo ao Senhor que nos faça, assim, entrar no mistério do teu coração e compreender as tuas maravilhas. Por isso, pega o seu telefone agora e ligue 19-3871-9620. Este é o número do seu encontro com Deus. Este é o número da entrada de Deus hoje na sua casa. Este é o número pelo qual Deus vai falar com você hoje, nesta sintonia da Madrugada de Bênçãos. E juntos, nós queremos assim continuar essa caminhada com os dons, carismas, com aquilo que é próprio da vida do Espírito Santo para nós. Pedindo ao Espírito de Deus que venha sobre nós, que nos traga uma nova unção, que derrame sobre nós uma graça sobrenatural para fazermos sempre mais a sua vontade. Por isso, neste encontro, nós vamos dizer: ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós neste dia, venha derramar sobre nós todo o entendimento, todo o conhecimento da palavra, para que possamos assim, através de cada dom manifestado do Espírito Santo sobre nós, possamos caminhar e formar esta nova igreja. Uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que vive da unção, dos carismas, dos dons, dos talentos, uma igreja de diversidade, não de uniformidade. E esta diversidade nos faz congregar na unidade e no amor. Por isso, seja bem-vindo a este encontro com os dons e carismas do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amado irmão, amada irmã, hoje nós contemplamos o dom da ciência, o dom da compreensão das coisas, do entendimento de todas as coisas, o dom que nos leva a compreender tudo o que existe no plano natural e sobrenatural. Assim, este dom é de uma importância tamanha para a nossa caminhada de fé como os demais, mas este nos leva agora então, de uma forma humilde e simples, a compreender o querer de Deus, a vontade de Deus, a buscar refúgio em Tua Palavra, no magistério da Igreja, na doutrina de nossa fé, para viver intensamente os planos e anseios de Deus para a nossa salvação.
diante desta temática, nós somos convidados hoje a fazer esse mergulho em Deus, este mergulho nas coisas de Deus. Quando eu busco o dom na ciência, eu quero saber o que de sobrenatural Deus tem para manifestar. E como posso fazer isto? Primeiro é preciso ter uma intimidade de oração, uma sintonia com Deus, uma proximidade com Deus. Eu, ainda pela manhã, fui ao cemitério e me marca muito esse evangelho de Marta, Maria, na morte de Lázaro. Mostra-nos esta busca por compreender aquilo que Deus quer. Compreender como Deus realiza as coisas. Fazer entender que não é a minha vontade, a tua vontade, nem os nossos planos, mas sim a vontade, o querer, os planos de Deus. Amado, parece-nos simples, sim, quando falamos. Mas quando entramos nessa dinâmica dentro da vida, e eu falo muito mais ainda dentro das comunidades. Talvez na vida cotidiana a pessoa entenda mais o que é esperar em Deus, o que é buscar em Deus, o que é estar intensamente voltado ao Senhor e dizendo ao Senhor, realiza, Senhor, mostra-me, Senhor, dirija-me na condução desta vida, para que eu possa fazer o que está na tua vontade e não na minha vontade. É desafiador para nós, porque parece muitas vezes que há um fechamento dentro das comunidades e principalmente nos tornamos donos do Espírito Santo. Tratamos as coisas de Deus com aquilo que é a relação jurídica humana, posse e propriedade. Deus é meu, Deus me pertence e eu aproprio-me de Deus de forma natural e sobrenatural. Desta forma, Deus se torna manipulável por nós. Deus passa a realizar não o que está em tua vontade, mas sim o que está na nossa vontade. Ele desempenha o papel que eu quero, como eu quero, e não o papel que é próprio de Deus, não aquilo que é propriedade de Deus, essência de Deus, dinamismo do próprio Deus. É preciso, diante desta chamada de atenção, para mim, para você, porque a comunidade não é o que o padre quer, como o padre quer, mas primeiramente, a comunidade é como o Espírito de Deus quer, como a Trindade Santa manifesta. A comunidade ela é reflexo da comunhão que existe na Trindade Santa. Há uma relação e correlação entre as pessoas. Elas estão intimamente ligadas. E esta ligação leva-nos ao encontro das graças e frutos do Espírito de Deus na comunidade. Isto posto, não posso eu nem você querer dominar os planos, anseios e projetos de Deus. Eu creio, claro, por vezes usamos a expressão determina em Deus a tua graça. Parece presunçoso demais isso. Mas entendo eu e você que Deus nos quer feliz, Deus nos quer bem. E quando eu determino em Deus, eu digo, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, realiza em meu favor. Eu estou entregando a vontade de Deus, aos planos de Deus, aos anseios do Senhor para nós. Por isso é tão forte para nós quando diz o Senhor que os nossos pensamentos não são como os vossos pensamentos, que os nossos planos não são como os planos de Deus. Diante dessa constatação, é preciso agora fazer esse exame forte de nossas consciências para entender se na vida comum, se na vida comunitária, lá da tua igreja, da tua pastoral, do seu ministério, você não está assim, apropriando-se do sagrado como seu, como posse sua, como propriedade sua. E falo isso
Porque o grande risco nosso de começar a fazer como eu quero e não como Deus quer é grande. Por isso é preciso buscar nos dons sobrenaturais, na graça que o Espírito Santo derrama sobre nós, graça essa que a igreja sabiamente nos leva a compreender como 7 dons, os 7 dons do Espírito Santo, para que se entenda que com os dons nós estamos falando daquilo que é perfeito, daquilo que nos leva à perfeição, daquilo que nos faz compreender que tudo em Deus é pleno, é realizado de forma plena, onde não há falha, onde o erro não tem espaço. E assim, amado, amada, através dos dons e carismas, deixar-se conduzir por esta nova unção que está sobre nós, unção esta que quer fazer de nós um povo santo, um povo irrepreensível diante do pecado. E para isso, eu tenho que voltar-me a Deus no meu interior e dizer: Senhor, o que queres de mim? Fala, Senhor, que teu servo escuta. Onde me mandar, eu irei. Porque só tu tens palavra, e palavra de vida, e vida eterna. Dizer ao Senhor: guia-me, Senhor, conduza-me com os passos seus e não com os meus passos. Fala, Senhor, através de mim. Profetiza através desta boca, através deste coração. Realiza o que está na palavra, os milagres no caminho, as curas, as libertações, o exorcismo de todo mal, de toda força negativa, de toda investidura do inimigo contra nós, contra os vossos servos e servas. Vem, Senhor Deus, vem sobre nós, através da compreensão de Tua palavra, de Tua vontade. Vem realizar um novo tempo, um tempo de graça, um tempo de reedificação. Eu diria que se nós, no dia a dia, deixássemos os dons nos revestirem, talvez nós seríamos, talvez não, com certeza, seríamos bem melhor. Teríamos uma comunidade muito mais fraterna, mais humana e divina. Teríamos pessoas que verdadeiramente reconhecem e se reconhecem como templo vivo do Espírito Santo, como casa de Deus, morada do Altíssimo, tabernáculo do Senhor. E nesta experiência tão própria daqueles que são avivados no Espírito Santo, compreender o teu batismo. Fostes lavado, regenerado no sangue do Cordeiro, não para que viva você, não para que haja você, mas para que Cristo viva em ti, para que Cristo fale através de você. E assim, amado, só acontecerá quando nos deixarmos assim tomar pelos conhecimentos de Deus, pela essência de Deus, pela palavra sobrenatural de Deus no meio de nós. E assim, toda ciência e sabedoria seja derramada sobre o nosso coração e nossa vida. Sabedoria para entendermos aquilo que é Deus. E ciência para colocarmos em prática aquilo que é o plano de Deus. E no uso dos dons, dos talentos, no uso dos carismas diversos que existem na comunidade, fazer deste ser nosso, deste viver nosso, um ser de Deus, um viver para Deus. É preciso que hoje a gente retome a caminhada de fé, retome a vida de estudo, a vida de busca,
a vida de compreensão daquilo que está nos relatos sagrados, daquilo que está no magistério da igreja, daquilo que está no compêndio Vaticano II, catecismo da Igreja Católica. Talvez às vezes a gente fala isso, tem gente que fica assim, o que é isso? Onde está, né, tudo isso? Hoje nós temos tão fácil acesso a tudo isso. Houve tempo que era tão difícil conseguir um catecismo, conseguir um compêndio, conseguir aí os outros documentos da igreja, e que tantos o são, e está aí mais um novo para ser lançado. Diante de tudo isso, amado, amada, não perca tempo no plano de salvação, não perca tempo nos anseios e projetos de Deus. Nós, por muita ignorância humana, não aprendemos sobre nossa fé. Por muita ignorância humana, por vivermos a condição mais da carne do que a condição do Espírito, nós não nascemos para ser carne para sempre. Nós nascemos para assumir a condição espiritual. Diante disso, amado, amada, rompa com essa dimensão e assuma o teu ser de Deus. Assuma a santidade de Deus. Um propósito todo especial do Senhor para nós, nos fazer santo como Ele é santo. E para isso, assuma o caminho de Jesus. Olhe para o Senhor Jesus. É bonito quando pensamos na ciência a partir de Cristo. Ele escuta o Pai. Ele ouve a vontade do Pai. Ele pratica aquilo que o Pai constatou como realidade, como plano, como desejo dele para nós. Ele e o Pai são um. E esta unidade das duas pessoas trinitárias nos levam a entender um plano salvífico e redentor feito para nós. Jesus, em todo instante, ensina um caminho que leva ao Pai através da tua ação, através do seu testemunho. A ciência gera em nós isto, a compreensão do caminho que Deus tem traçado, do caminho que Deus tem preparado. E diante desta compreensão, eu não faço o que quero. Eu oro a Deus para que me leve a compreender o que Ele quer. É desafio. E é desafio grande. Por isso vamos entrar em um momento de oração. Você, meu irmão, onde estiver nesse instante, peça sobre você o Espírito Santo de Deus. Peça, ó, vem sobre mim, ó Espírito Santo, como viesses em Pentecostes. Derrame todos os dons, todas as graças sobrenaturais, para que através da unção do Espírito de Deus, eu possa deixar de viver conforme a carne. Eu forme esta igreja que é lugar de encontro, essa igreja que é lugar de unidade, essa igreja que é lugar de celebração da vida, essa igreja de irmãos, de irmãs, essa igreja de fraternidade, onde Deus é a cabeça, Cristo, cabeça de todos nós, onde o Pai é Senhor do universo, onde o Espírito de Deus nos impulsiona, nos conduz. Vem sobre nós, ó Espírito Santo, nesta noite, renovar em nós o amor pelo que é sagrado e o desapego do que é profano. Renova em nós, ó Espírito Santo de Deus, os dons para que possamos assim viver com sabedoria, entendimento, fortaleza, temor a Deus, ciência. Tenhamos a capacidade de aconselhar, de levar o outro a viver esse fortalecimento de tua fé. E assim, ó Espírito de Deus, realiza com prodígios e sinais sobre nós as bênçãos de Deus, a confirmação em nós, a cada passo que nos aproximamos da santificação do corpo e da alma. Leva-nos
a tocar sobre esta terra, derramando a bênção de Deus, a passarmos sobre este mundo, semeando a paz de Deus, a entrar em nossas comunidades, em nossas casas, nossas famílias e levar ali a unção de Deus. Uma unção que realiza cura, uma unção que realiza milagres, uma unção que reata famílias, uma unção que dispersa tudo que é mal e agrega aquilo que é do bem, aquilo que nos leva ao bem e ao bem comum, não meramente individual. Venha o Espírito de Deus nos renovar inteiramente, para que renovados possamos amar, perdoar, possamos entender mais o outro. Nós precisamos de pessoas sábias na fé, que consigam entender o outro, que tenham a capacidade de ouvir, tenham intelecção e assiduidade espiritual para entender o outro. E diante da compreensão do outro, fazer enxergar você, o outro e aqueles que estão no entorno, o Deus que habita dentro de cada um de nós. Por isso, ó Espírito de Deus, visita cada lar, cada família, cada coração. Derrama este fogo, fogo de unção, fogo de renovação, fogo de transformação. Que o teu fogo derramado hoje sobre nós possa nos renovar, possa nos transformar, possa nos reedificar em teu amor. E este sangue derramado na cruz por nós seja a confirmação de que fomos regenerados, fomos lavados no sangue do Cordeiro. E assim sendo, esse Espírito que vem confirmar sempre mais a quem pertencemos, de quem somos verdadeiramente. Nós somos teus, Senhor. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Por isso venha sobre nós, pelo Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, amado, seja bem-vinda, amada, a esse encontro de hoje. Eu espero que Deus te dê todo esse entendimento e sabedoria, te dê a ciência necessária para assim entender os planos de Deus, a vontade de Deus e buscar, a partir de hoje, a sua salvação.